daquilo, daquilo acontecer, né? Os fenômenos de efeito físico, eles foram muito utilizados para chamar atenção ali no início do espiritismo, né? Aí depois chamou atenção, desenvolveram métodos melhores, né? Porque a tipologia era muito lenta, né? Ou era uma batida sim, duas batidas não, ou era uma batida para cada letra do alfabeto, né? Uma batida A, duas batidas B, enfim, então era lento. Aí, com a psicografia, com a psicofonia, isso não, não ficou tão. Não que Kardec desprezasse, né? Ele falava que tinha uma importância para o convencimento, o efeito físico, né? Mas para quem já estava convencido, enfim. E se a gente for ver epistemologicamente, a prova moral é muito melhor, é muito mais eficaz do que a prova material, né, de uma mesa girando, né? Porque a mesa girando você pode falar, ah, não, é fraude, né? Eu já vi alguns céticos falando, não, é feito ideomotor, né? É fraude, enfim. Agora, o médium falar que não conhecia seu parente, falar toda a personalidade do seu parente, falar informações que não sabia, conversas íntimas que você teve com seu parente, que aparece aí na mensagem, isso aí é uma prova, né, que não tem como recusar, né? E aí, né, a Kardec fala, né, as pessoas no início elas confundiam, né, elas achavam que o espírito até entrava ali na mesa, né, vamos dizer assim. Então abraçavam a mesa, enfim. Mas não, o espírito fica fora, ele age fluidicamente ali a mesa é um instrumento, né? Como falou ali, como você uma pessoa usa uma bengala e você abraça a bengala e não a pessoa, né? Então as pessoas no início tinham uma concepção bem ruim, né? Foi Kardec que deu essa noção mais científica e mais lógica pro espiritismo, né? Você teve ali um período de curiosidade e Kardec veio e deu a base científica, né? O Alex comenta aqui, tipologia, exatamente. A tipologia é a comunicação por pancada, né? E a sematologia é a comunicação por sinais em geral. Enfim. Aqui o Billy, ele faz uma pergunta. O fenômeno tem objetivo de convencimento sobre o mundo espiritual para pessoas céticas? Sim, sim, né? Inclusive, o Kardec diz, não, o objetivo do espiritismo é destruir o materialismo, né? Comprovando a imortalidade da alma. E no que é o espiritismo, Kardec fala, o espiritismo não veio para os religiosos, para quem já tem fé, veio para os materialistas ou para aqueles que já têm a fé vacilante, né? Ou seja, porque o espiritismo enxerga o materialismo como uma chaga da sociedade. É um mal social, né? Que causa egoísmo, orgulho, causa aumento de pessoas com transtornos mentais que tiram a própria vida, enfim. Então, o materialismo é corrosivo para a sociedade. Então, o espiritismo vem justamente comprovar, né, cientificamente que a vida continua, né, que existe a imortalidade da alma. Então, sim, sim, tem esse objetivo de convencer pessoas céticas, né? Lembrando que o cético, né, até no que é o espiritismo tem isso, né? Tinha um crítico e tinha o cético, né? O crítico era aquele que negava por negar, né? O cético era o que duvidava. E tem muita gente hoje que usa o termo cético no sentido dogmático, é um materialista dogmático, né? Como cético. Mas isso não é o cético de verdade.
Ceticismo de verdade é duvidar e ir atrás das evidências, né? Então tem muita gente hoje que confunde cético com ateu. Isso não é verdade. É isso aí, o fenômeno que, veja, a teoria, através da sua lógica, da sua racionalidade, ela já abre um caminho para o convencimento, né? Por quê? Porque tudo aquilo que é racional, lógico, né? Tudo aquilo que a gente, ao refletir, vê que tem muita coerência, faz muito sentido, isso já é 50% do convencimento, né? Agora, junto com a teoria que explica, que dá racionalidade, que mostra como funciona, que faz a pessoa entender, junto com isso eu adiciono os fenômenos, então eu junto teoria mais fenômenos, fatos, né? Eu tenho o combo completo para me convencer, né? Porque muitas vezes, porque, por exemplo, a filosofia, ela tem muitos assuntos que do ponto de vista racional até já eram discutidos. A possibilidade lógica, racional, ela já era até entendida. Mas qual é a riqueza da ciência espírita? É que ela vai conjugar não só a parte racional, que ela faz muito bem, mas ela também tem a parte prática e experimental que todo mundo pode observar e participar, né? Então aí eu tenho a cereja do bolo, né? A parte teórica e a parte do fenômeno em si que comprova a teoria, né? Assim como a teoria veio do fenômeno. Veja que é um ciclo é um ciclo ideal para a gente se convencer. Essa é a força do espiritismo. Ele tem a melhor teoria explicativa. Ele não precisa se usar de metáforas, parábolas, mitologias ou simplesmente especulação. Ele tem uma linguagem simples, racional, clara, completa, e ela é baseada nos fenômenos, dos fatos. E eu apresento esses fatos, e a pessoa, ainda estudando a teoria, ela pode ela também provocar os próprios fenômenos e atestar. É isso que é uma ciência, né? Por isso que a ciência, desde que o ser humano aprendeu a fazer ciência, a humanidade deu um salto gigante em poucos anos, né? Porque aí eu tenho uma perfeita soma, né, de teoria mais experimentação. Tanto a experimentação dos efeitos físicos, quanto da própria, por exemplo, psicografia, que nem o Eric falou, em que eu tenho as chamadas provas morais, né? Que são as ideias dos espíritos, a identidade dos espíritos se comprovando ali nos mínimos detalhes. Então, essa é a riqueza da, da doutrina espírita, né? Claro que a gente aprende, tanto em filosofia quanto em ciência, que a pessoa sempre pode duvidar, né? Não existe nenhuma prova inquestionável ou que não se possa duvidar e fazer uma objeção. Mas por que o Espiritismo tem força mesmo assim? Porque, como ela apresenta uma ciência tão bem construída como as outras, o cético que procurasse se manter cético perante a ciência espírita, ele tem um problemão. Porque se ele é cético com relação à ciência espírita, ele teria que ser com todas as ciências. É aí que está a sacada de Kardec ter feito uma ciência. Porque, claro que eu posso continuar duvidando, sempre. Mas isso eu posso continuar duvidando de qualquer ciência. Então, aquele cético que tentasse se manter cético perante o espiritismo, o problemão lógico que ele enfrenta é o seguinte: bom, se ele é cético e não aceita a ciência espírita, ele não pode aceitar ciência nenhuma, porque o espiritismo ele é uma ciência tão qual como as outras. Então aí está a força do espiritismo. Mas não pense que existe uma prova cabal, inquestionável, e que qualquer pessoa que tivesse acesso deixaria de ser cética. Isso é impossível em qualquer ciência. Mas quando eu tenho um conjunto enorme de fenômenos e uma boa explicação,
aí a pessoa que é cética, ela é mais por teimosia ou por